A empresa que vamos analisar hoje é a maior produtora exportadora de papéis do Brasil e líder também na produção de cartões e outros produtos relacionados. Além disso, ela também atua na exportação de papéis e embalagens e essa empresa também atua diretamente no âmbito florestal, administrando mais de 200 mil hectares de florestas nativas e comercializa também toras de madeira e sementes de pinheiro e eucalipto. Então nesse vídeo vamos analisar a empresa Klabin, já passo aqui pelo canal e se você está em dúvida se vale a pena investir nela ou não, esse vídeo pode ajudar você, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Klabin. E nesse vídeo eu vou trazer uma breve história da Klabin, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, seu resultado mais atualizado, que é o do quarto trimestre de 2022, histórico de crescimento, estratégia da empresa, histórico da sua receita, lucros, fluxo de caixa, dividendos e, claro, seu endividamento. E no fim do vídeo de análise eu faço o checklist como se fosse um resumo sobre a empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Klabin, então fica aqui até o final de nossa análise. Lembrando que o foco aqui é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa que eu trago toda semana, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar aquele like porque isso ajuda bastante. Vamos começar então. A Klabin foi fundada em 1899 e inicialmente ela é uma empresa que produzia papel para embalagens e também sacos de papel. Mas em pouco tempo ela passou a produzir também papel para impressão e escrita, além de celulose. E com o tempo a Klabin expandiu suas operações para outras regiões do Brasil e outros países também, como Argentina, Estados Unidos, México e o Uruguai. E hoje a Klabin é uma das maiores produtoras de papel e celulose do Brasil e de toda a América Latina, com atuação em diversas áreas, como a parte de embalagem, de papelão ondulado, sacos industriais, papéis para embalagens e outros produtos também relacionados à produção da Klabin. Atualmente a Klabin é controlada pela Klabin Irmãos e Niblack Participações, com 52,23% das ações ordinárias, 3,27% com a Monteiro Aranha, 3% com The Bank of New York, 2,39% com a BlackRock, 1,1% em tesouraria e 37,99% restantes ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores da Klabin. O nome da empresa, é claro, é Klabin. Código de negociação KLBN, final 3 para as ordinárias, 4 para as preferenciais e 11 para as units. Fundação 1899, setor de atuação materiais básicos, segmento papel e celulose. Segmento de listagem é o nível 2, o nível abaixo do novo mercado. Free float total 62,39%, 100% de tag along e valor atual de mercado 20,9 bilhões de reais. E a Klabin é uma empresa muito grande, bem relevante, com um ótimo market share e ela também produz celulose e papel com a madeira própria dela, ou seja, ela planta, colhe, faz todo o procedimento até virar aquelas fibras de celulose, até no final da cadeia virar o papel, embalagem ou mesmo caixas. Então ela é bem diversificada, sabe por quê? Porque a Klabin ela não só vende lá no ciclo final, não só as embalagens, o papelão do lado, o papel. Se você pegar do início ao fim, ela vai comercializando vários produtos para ter outras fontes de receita. Por exemplo, ela vende a madeira, aí depois ela vende um pouco da fibra no próximo passo, depois ela vende embalagem já no final, vende papelão do lado. Ou seja, nesse meio vão ter muitas fontes de receita para a Klabin. E ela é uma empresa bem cíclica porque ela depende muito do preço da celulose e o bom da Klabin também é que ela tem alguns diferenciais competitivos, como as áreas de produção próprias, que deixa ela com um processo mais rápido e também tem uma verticalização do modelo de negócio que é excelente para uma empresa como a Klabin. E ela também cresce mesmo através de ciclos de endividamento, então ela faz o seguinte, ela vai lá, toma dívida, faz um projeto muito grande, coloca ele em operação, aí ela vai rentabilizando, depois ela pega mais dívida, aí ela cresce mais um pouco com outro projeto e ela vai fazendo dessa forma. A gente vai ver isso no histórico daqui a pouco. Mas esse é o modelo de negócios da Klabin e é difícil de outra empresa aí replicar. Tem a Irani, que a gente também já analisou aqui no canal, só que ela faz uma proporção assim também bem menor. E já chegando nos resultados do quarto trimestre de 2022 e consequentemente fechamento do ano, a gente pode ver que o volume de vendas ficou bem estável, né? 2022 ficou apenas 1% acima do fechamento de 2021, mas uma coisa interessante que temos aqui é que como a receita subiu 22%, mas ficou bem flat no volume de vendas,
Isso quer dizer que a receita aumentou aqui foi por conta do preço. E quando eu falo preço, né, aqui eu me refiro ao preço da commodity em si, porque o câmbio também poderia ter ajudado, mas a gente vai ver daqui a pouco que não foi bem isso que aconteceu. O EBITDA ajustado fechou 2022 com 7,9 bilhões, que é 15% acima de 2021, e o ano de 2021 já tinha sido um ano com fortes resultados da Klabin, tinha sido já um ano bom, então 2022 foi melhor ainda. E nós não costumamos olhar aqui a Klabin pelo lucro, porque tem um resultado financeiro que distorce muito no resultado final, e porque basicamente, a gente vai ver já já a composição da dívida, mas o endividamento da Klabin é praticamente dólar, e o custo da dívida junto com a variação cambial resulta aí numa distorção do lucro quando entra lá no resultado financeiro. Aí eu prefiro olhar muito mais, fazer análise pelo EBITDA do que pelo lucro distorcido que a gente tem aí. E o volume de vendas cresceu em 3% frente a 2021, e a maior geração aqui dela vem do Containerboard, que cresceu em 13% de um ano para o outro. Aqui no câmbio, olha o que eu falei agora há pouco, a gente pode ver que o que fez a Klabin melhorar mesmo não foi o câmbio, já que ele veio menor no ano de 2022 do que 2021. Aí então vimos que o volume de vendas ficou no mesmo nível praticamente, o dólar ficou um pouco pior, o que sobra mesmo então foi o ganho que a Klabin teve com o preço, né, a precificação da commodity nesse meio tempo, que fez a receita ficar muito bacana e crescer em 22%. E já falando aqui na receita, é o que falamos agora, né, o Containerboard aumentou em 75%, principalmente na parte de papéis, né, junta isso com 21% de celulose, que aí compensou aquelas perdas do dólar, e o volume de vendas ficou mais estável também, como a gente já viu. E aqui dá para ver também a diversificação da receita que eu falei lá no início da análise. Ali tem a celulose, embalagens, cartões, de novo o Containerboard, desculpa aí o inglês. São vários produtos aí que a Klabin comercializa, como o Craftliner, o White Top Liner, reciclados, tem o Eucaliner, que é de autoria da própria Klabin, também é um produto só deles. E claro, já era de se esperar, né? Com a receita aumentando, os custos naturalmente iriam subir bastante também, assim como ocorreu entre 2021 e 2022. E a propósito, né, o ano de 2022 ela finalizou com custos 30% maior do que o ano anterior, e esse aumento se deu em todas as frentes, desde a parte de fibra, que são as matérias-primas da celulose, quanto para os químicos, pessoal, combustíveis, e os outros custos também deram uma boa aumentada. E na evolução do custo, a gente pode visualizar bem onde que a receita está indo embora, né? Onde aqueles 22% de crescimento foi embora. E o principal aqui foi no custo de pessoal, um pouco de químicos, florestal, mas em compensação o custo das aparas caiu em 166 milhões. Na parte aqui do EBITDA e geração de caixa operacional, a gente pode passar reto do lucro, como eu falei antes lá atrás. Ele tem muitas distorções, então vamos pegar aqui pelo EBITDA ajustado, que fechou 2022 com 7,9 bilhões, 15% acima do ano de 2021. E tem ali também o que é melhor ainda, o EBITDA ajustado sem os efeitos não recorrentes. E no ano de 2022 não aconteceu nada demais em relação aos não recorrentes, mas se você preferir olhar em relação a ele, fica até melhor, fica até mais limpo mesmo a análise. Endividamento da Klabin não está fugindo do normal, né? 27% de endividamento, sendo que 5% das dívidas são em moeda normal, né? Moeda local, a nossa aqui em reais, e 22,6 bilhões são em dólares, mas ainda está numa relação de alavancagem assim, relativamente saudável, né? 2,6 dívida líquida EBITDA em real e 2,7 vezes dívida líquida EBITDA em dólar, tá tranquilo. Mas se o EBITDA baixar, a Klabin já tem que ligar o alerta aí, porque essa alavancagem veio baixa, porque o EBITDA veio muito bom, por causa de que? Preço das commodities, como a gente já viu também. O ideal mesmo é que as empresas tenham dívida atrelada à moeda que ela gere mais receita, certo? Certo. Então, basicamente, a gente tem que ver, porque a Klabin, ela não tem 100% da sua receita vindo do exterior, tem 50% e a outra metade vem do mercado interno. Mas no caso dela, até que está teoricamente certo ter a dívida em dólar, porque ela vende no mercado interno brasileiro, e o mercado interno brasileiro, apesar de ser comercializado em real, o preço das commodities são mais atrelados ao dólar, então tá certo ela ter esse endividamento. A partir de 2021 a Klabin começou a fazer uma contabilização head account, e no meu vídeo mais antigo da Klabin, se você não viu, depois vê lá, eu tinha até comemorado, achei muito bom, mas não adiantou muita coisa não aqui nos números, ela continuou com a volatilidade no resultado financeiro, olha aí, ó.
Aí que a gente vê que o Hedge Account ela deixa mais ou menos assim no 0 a 0, mas não deixou tudo redondinho não, o resultado financeiro continua com um certo peso, por isso eu continuo preferindo olhar pelo EBITDA. O Capex de manutenção veio relativamente alto, né? 1,7 bilhões, não é pouca coisa, principalmente frente a 2021, mas se bem que tá abaixo, né? Que eles colocaram algumas coisas que eu não acho até que se quadraria como Capex de manutenção, entraria como Capex de expansão, como por exemplo, aqui a compra de 142 milhões em floresta aqui da Klabin. Aí não sei não, viu? Eu acho que deveria entrar como Capex de expansão, né? Expandir produtividade e tal. Mas assim, já que eles colocaram aqui, é bom dar uma olhada mais a fundo. O projeto Puma 2 está quase sendo finalizado, o que será muito bom para o operacional da Klabin. Mas vamos ver aqui, quando ele realmente finalizar, a máquina estiver rodando em 100%, já está dando resultado para a Klabin. E quando ela terminar mesmo esse projeto, aí sim vai sobrar um caixa legal para ver se ela vai conseguir fazer uma gestão melhor em relação à sua dívida, que ela realmente ficou apertada num período de tempo, principalmente quando estava bem no início desse projeto Puma. Mas vamos esperar para ver aí quando finalizar esse projeto. Eu estou com esperança que vai aumentar bastante a receita, a produtividade da Klabin. No quesito receita líquida, nossa análise histórica horizontal não tem nem o que falar. Ela continua crescendo, deixa a Klabin basicamente existe. Fechando 2022 com 20 bilhões, a receita, né, aumentou 22%. Ainda mais que o resultado de 2021, como a gente viu, por conta dos preços das commodities ligado ao papel e celulose. E o nível do volume de vendas ficou mais flat mesmo, o dólar puxou um pouco para baixo, mas mesmo assim a receita subiu frente ao ano anterior. E como falei há pouco tempo também, né? No caso da Klabin especificamente, não vamos olhar o lucro líquido, nós vamos olhar o EBITDA por conta daquelas distorções dos resultados contábeis, marcação a mercado, e mesmo que ela tenha feito o Hedge Account aqui, ainda dá uma certa distorção, então vamos para o EBITDA. E aqui no EBITDA temos um fator bem positivo de crescimento, então tem a geração do valor para o sócio sim no longo prazo, e a Klabin fechou o EBITDA de 2022 com 8 bilhões, e para falar a verdade eu achei que iria ficar até bem menor, porque por conta dos custos que foram aumentando, né, um bocado esse trimestre, mas até que ele veio muito bom no ano analisado, eu digo o EBITDA, né? Dividendos, em relação aos seus dividendos, muita gente até procura essa empresa por causa disso, mas eu te falo uma coisa que agora, olha isso por último, viu? Os dividendos são uma consequência da empresa ter bons lucros, bons fundamentos, então olhe isso depois que você fizer uma análise boa em relação à empresa. Mas o que a gente pode ver aqui em relação a isso é que a Klabin dá bastante atenção para essa parte, mesmo para os anos que ela ficou mais apertada em relação às suas margens, com uma alavancagem mais alta, ela ainda assim preferiu distribuir mais dividendos dela, sendo que no ano passado foi sua maior distribuição também, né? Com o dividend yield no momento que eu estou gravando esse vídeo, e também 8%, que não foi pouca coisa. Agora já no caixa operacional, a empresa fechou em 8,5 bilhões, então o caixa operacional também vem se mantendo bem aí, ainda mais agora que ela está ficando mais tranquila com relação aos ciclos de endividamento dela, está chegando a um ciclo mais tranquilo, né, até ela aproveitar para fazer outro endividamento aí, mas até então o caixa está muito bom, muito bacana. E já no quesito endividamento, a gente consegue ver melhor aqui aqueles ciclos que eu falei em relação às suas dívidas, né? Olha só, entre 2012 e 2015, ela foi aumentando sua dívida e ela terminou um projeto. Depois de 2015 até 2018, ela ficou com a dívida mais flat, né? Mais tranquila. Aí de 2018 até 2021, ela cresceu mais ainda sua dívida e foi entrando nos projetos, né? Os projetos maiores de Puma 1, Puma 2, até que eles começam a ficar finalizados aí, a gente entra em outro ciclo assim mais tranquilo, até ela decidir o que vai fazer com o seu endividamento. E claro, ainda tem que levar em consideração que praticamente a dívida toda da Klabin é em dólar e por isso as variações cambiais acabam afetando sim o endividamento dela, né, o custo da dívida também, então tem que levar isso em consideração sobre o resultado financeiro e seu endividamento. Na relação dívida líquida e EBITDA está até tranquilo, né? Atualmente está em 2,6 vezes o fechamento de 2022, mas ela já chegou a ficar em 7 vezes dívida líquida e EBITDA em 2015. Mas eles têm que ficar de olho mesmo, porque a realidade é que 2022 não veio com uma alavancagem tão alta assim, veio mais ok, por conta do EBITDA que veio bem alto, que foi ocasionado também pelo preço das commodities que também vieram lá no teto.
E antes da gente ir pro checklist final, eu deixar minha opinião sobre a Klabin. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, se inscreve nele, ativa o sininho das notificações e não se esquece de deixar o like, porque isso me ajuda bastante. Sem mais delongas, primeiro ponto do nosso checklist é a governança corporativa. E para começar aqui, a Klabin está no nível 2 de governança, o que é bacana, 100% de tag-along, tem um excelente free float, é a única empresa da bolsa que eu já vi que dispõe seu estatuto social, que se ela migrar para o novo mercado, as ações preferenciais serão convertidas em ações ordinárias de 1 para 1, o que é ótimo. Isso também gera segurança para os investidores, né? Geralmente eu não gosto das units, mas nesse caso aí até que dá para aceitar por causa desse quesito aí que ela colocou. Infelizmente o que atrapalha, como sempre, eu não gosto também, eu já falei aqui, né, as units que não servem para nada, servem para atrapalhar o pequeno investidor, e para quem se importa, ela é uma empresa com controle familiar, né? Tem muita gente que não investe por causa dessa parte de governança. Em relação à receita, a remuneração dos executivos é tranquilo. Segundo ponto aqui é a lucratividade, uma empresa bem tranquila em termos de geração de valor no longo prazo, ela tem um EBITDA crescente, continua investindo, tem um mix de produtos bem bacana, bem diversificado, tem market share e também tem o diferencial que é muito bom, que traz vantagens competitivas para a Klabin. E claro que tem uma certa variação do EBITDA aí no meio tempo de alguns anos, mas ainda assim é comum, principalmente quando a gente fala de uma empresa de commodities. Terceiro ponto aqui, geração de caixa, também no quesito de geração de caixa operacional. Ela não deixou a desejar com uma boa geração de caixa que bateu recorde em 2022. E o nosso quarto e último ponto é o endividamento. Esse ponto aqui já demanda um pouco mais de atenção pelo investidor, porque é como eu falei, né? Ele hoje está numa relação de alavancagem muito tranquila. A Klabin está numa relação de alavancagem muito tranquila, mas isso aconteceu por conta do EBITDA, né? Que veio mais forte, preços dos commodities lá em cima e tal, isso aí que eu já falei. O bom é que quando a Klabin finalizar essa última parte do projeto Puma aí, que, né, que já está acabando, ela vai ficar muito tranquila em relação ao seu endividamento, pode começar a amortizar a dívida mais rápido, né, mais forte, ou de acordo com o que for bom para a estratégia da empresa. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na Klabin depois dessa nossa análise que a gente fez aqui. E para começar, ela é líder no segmento de papel e celulose em várias vertentes, né? Ela é bem verticalizada em seu modelo de negócios e com isso aí traz boas vantagens competitivas que ela tem um ótimo market share também. Considero que ela tem uma saúde financeira muito boa, boa gestão, trabalha com aqueles ciclos de endividamento, seus projetos de expansão que são muito bem administrados, pelo menos até agora é o que o histórico dela nos mostra. Mas como ela é uma empresa de commodities que tem a maior parte da dívida em dólar, tem que gastar um tempinho mesmo fazendo a análise dela, para ser uma análise mais por ser uma análise mais minuciosa do que a maioria das empresas da bolsa, que é verdade, né? Mas enfim, de um modo geral, ela, na minha análise, é uma empresa muito boa, com bons fundamentos, que gera valor para os seus acionistas no longo prazo. Claro, tem muitas oscilações, né? E uma ressalva que eu trago aqui, que quem escolher se tornar sócio dela tem que estar preparado realmente para algumas turbulências aí com as cotações no curto prazo, e não escolha somente por conta dos dividendos ou porque o investidor A ou B escolheu ela, e vista com sabedoria, com consciência, analisando bem os fundamentos da Klabin. Mas para mim, eu gosto bastante dela, e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações, e se você gosta de acompanhar essas análises, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.